Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E a Andressa de novo, né, meus nobres, de novo aí, né, aprontando das suas. Ela agora cumpriu a sua promessa de realmente abrir uma igreja, é isso mesmo que você está ouvindo. Colocou um bocado de gente que vive no pecado, que não abre mão do pecado, porque a grande questão é essa: Deus aceita todos, todos que se arrependem. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas essa turma não quer saber disso. É fazeres o que tu queres, há de estar na lei. E isso não vem de Deus. Vem do inimigo, vem do demônio. E a Andressa faz exatamente isso. Eu vou explicar o porquê que ela faz isso. Primeiro veja, né? Porque é deprimente o que ela está fazendo. Vamos ver juntos aqui. Tá aqui a imagem. Cadê as imagens? Eu quero imagens. Vamos lá, aqui ó. Senhor, abençoa o nosso trabalho. É isso aí, meninas. O nosso trabalho segue. Na minha igreja você vai vestir o que você quiser, você vai ser quem você quiser ser. Na minha igreja você só vai saber quem é o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que não julga ninguém, ele ama, ele tem misericórdia, porque a misericórdia dele não tem fim. Ele me salvou em 2014. E esse Deus que permitiu que eu chegasse no fundo do poço, que eu fosse roubada, me devolveu tudinho, através do conteúdo adulto, para mostrar que ele é comigo. Ele é comigo. E eu vou cumprir essa missão. E eu não vou morrer enquanto a missão não for concluída. Vou levar aos 4 cantos do mundo o nome dele. Esse é o meu Jesus. Você vê que essa mulher está completamente perdida. Agora, lembra do que eu falei a vocês de pacto? A própria Andressa já confessou em programas que ela fez pacto para conseguir, inclusive, homem casado, para destruir a família do cara, e fez o que a entidade queria, né? Adorou a entidade, e depois teve o sucesso, né, na sua missão, ou seja, destruir aquela família e tomar o homem para ela. Ela já falou isso, inclusive usava também essas entidades para abrir os seus caminhos para ela ter sucesso. Teve uma época que ela entrou na Igreja Universal e ela começou a falar, né, bastante essas coisas. Eu tenho um trechinho disso aqui que eu já postei para vocês, mas eu quero que você relembre, né? Porque nada como ouvir dela própria falando. Vamos ver juntos aqui. Eu fiz macumba para ficar rica, eu fiz macumba para ficar famosa. É verdade isso. Eu fiz macumba para tirar marido da mulher. E sabe, então assim... Deu certo? Deu certo tudo. Eu consegui muito dinheiro, peraí, eu calma. consegui o marido naquela época, deu. Então assim... Mas eu fiz um pacto, né, com uma entidade, dizendo que se ela me deixasse, né, rica, e eu iria pagar ela cada R$1.000 que eu ganhasse uma champanhe, e também final de ano eu pagava 5.000 para festa, 3.000 para sacrifícios de animais, essas coisas muito de religião mesmo, sabe? Você pagava? Pagava com gosto. Eu cheguei quase a pagar um apartamento para religião. E eu realmente consegui, só que eu cheguei a um momento que parecia que eu estava vendendo a minha alma. Contra fatos não há argumento. Não fazendo propaganda, família, mas é um artigo que está no nosso velho Diário do Davi. Eu explico para vocês ali, e já trouxe um pouco desse artigo aqui para vocês, por isso é que eu não vou ler todinho, né, letra por letra, porque eu já expliquei isso aqui em um vídeo, mas eu vou resumir. As entidades, quando a pessoa quer fazer um pacto, já são donas automaticamente da sua alma. Você já afastou Deus de você. E a única coisa que te protege dessas entidades é Deus. Nada mais pode te proteger. Nem a melhor segurança do mundo, nem a melhor casa mais confortável do mundo, nem a melhor arma do mundo. Nada pode te proteger delas a não ser a proteção do próprio Deus. Quando você resolve fazer um pacto para ter sucesso, para conseguir a pessoa que você ama, enfim, para ter algum benefício, você abriu mão de Deus. Você começou a adorar aquela entidade. E ela não faz nada de graça. Você passa a ser escravo dela. E é isso que eu explico. Porque
entidades, né, que são imortais, que estão aí desde o começo do mundo, por que é que elas passam a servir um ser de osso, né, carne e osso, que vai, consequentemente, falecer num breve piscar de olhos comparado à idade deles, comparado à vida deles? Por que é que eles passam a servir? É simples, meus irmãos. É uma vingança. Muitas dessas entidades se encontram destruídas. Elas não podem morrer porque são imortais. E vivem em agonia pelos ferimentos que receberam na própria Guerra do Céu, quando eles foram expulsos. É dito que Satanás converteu a terça parte do céu. Então ele tem um argumento, ele tem uma conversa que convenceu outros anjos a segui-lo, aí pelo engano. E é justamente isso que ela está pregando. A ideia de Lúcifer é muito simples. O ser humano é ruim, é mau, não pode ser bom. Você já deve ter visto em séries, assistindo The Walking Dead, não lembro agora a temporada, mas é uma das quase finais. E eles mostram aquela Michonne, que é, se você já assistiu algum episódio, sabe que é a que tem a espada, né? É muito boa com a espada, né? A Michonne. E de repente ela começa a ver, ela tem um devaneio assim, ela começa a ver como seria a vida dela se ela tivesse entrado para o outro grupo, o grupo inimigo. Se as coisas tivessem acontecido de outra maneira. Isso é uma ideologia luciferiana, porque ele diz que não existe ninguém bom. Por exemplo, você segue a Deus simplesmente porque você foi apresentado a Deus. Senão você estaria seguindo o Shiva se você tivesse nascido lá na Índia. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira. E isso porque na palavra de Deus está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Portanto, não importa em que buraco você estivesse, em que situação estivesse, a palavra de Deus chegará em todos os lugares, e aqueles que são de Deus o reconhecerão, não importando em que situação ou que vida esteja. Nós vemos isso, meus irmãos, e podemos acabar com esse argumento quando, por exemplo, uma pessoa que violenta uma criança, por exemplo, abusa de uma criança, e ela diz: olha, eu fiz isso porque eu fui abusada também quando era criança. Aí a esquerda quer passar a mão: vem cá, meu filho, então você está perdoado. Não, eu tenho atração por criança porque abusaram de mim quando eu era criança também. Só que isso é uma mentira. O que é que a gente vê na vida real? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que foi abusada dedicar a vida a proteger outras pessoas para que não aconteça o que aconteceu com ela com essas outras pessoas. Vou pegar o exemplo do Donald Trump, vou pegar o exemplo do Elon Musk. Por que não está dando para subornar o Trump? Por que não está dando para subornar o Elon Musk? Primeiro que o Elon Musk já é o homem mais rico do mundo. Tudo que esse mundo pode oferecer ele já desfrutou. Até feitiço de, vou pegar a mulher daquele cara ali. Como ele fez com um ator, se eu não me engano, aquele cara que fez o Piratas do Caribe. Ele olhou para a mulher do cara, se eu vou ficar com ela, e ficou. Então o Elon Musk tinha esses caprichos, principalmente quando ele era de esquerda. Mas um dia, o tiro saiu pela culatra. O filho, que ele amava, e ele acreditando nessas ideologias, ele permitiu que ele fizesse a mudança, de intimidade, e ele se arrepende até hoje. Ele disse que perdeu o filho dele. Então aquilo ali doeu na alma dele, cortou na carne. O Donald Trump achou também, no primeiro mandato, que dava para negociar. Não acho que esses caras acordaram de vez, eles viram o que tinha lá. Só que eles acharam que dava para ir, diminuindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conversando com um, conversando com o outro, fazendo um acordo. E aí, tomaram a eleição dele, tentaram prendê-lo, desmoralizá-lo publicamente. Como não conseguiram, no final, meteram foi bala nele. E ele viu que precisava ir para cima. Então esse tipo de gente, quando entra assim, meu irmão, com uma meta, com uma missão, você não compra. Por isso é que muitas pessoas são a favor da monarquia. Porque um rei, como ele já manda em tudo, ele não vai se vender. Aí voltando ao exemplo dessa mulher, a Andressa Urach. Essa mulher vive à mercê dessas entidades, elas nunca saíram da vida dela. E aí estão enganando, ou ela se faz, porque a vida dela já está entregue nas mãos dela, ela já está destruindo a própria família. Já colocou o filho na prostituição, já colocou o pai agora, e está servindo hoje de exemplo para várias famílias. Olha, dá para se dar bem, dá para você ganhar muito dinheiro. Nós já fomos alertados, Deus pergunta: o que adianta do homem ganhar o mundo se ele perder a sua própria alma?
Essas pessoas não veem, como ela mesma disse, quase faleceu. Estava apodrecendo, as pernas dela começaram a apodrecer. Deus faz um milagre na vida dela e ela, ao invés de agradecer, ela começa a levar um monte de outras pessoas para a perdição. E é uma coisa muito séria isso, família. Quando eu fiz as minhas pesquisas, que comecei a ouvir depoimentos de satanistas, de pessoas que mexem com essas magias, das duas uma, ou você é destruído ou você enlouquece. Os pedidos, né, as vontades do demônio ficam na sua mente. Elas não saem dali. A pessoa precisa fazer desesperadamente. Veja, eu vou mostrar um trecho de um filme que é muito bom. Eu já mostrei lá aqui, mas esse é um dos filmes mais realistas, né? Quando você está possuído, quando você está com encosto, as ideias não saem da sua cabeça, né? Eu vi isso em matérias, inclusive, jornalísticas aqui. E a pessoa está de frente a policiais, né? Tem um monte de policial ali tomando um café, e o cara ir fazer mal a uma pessoa de frente a eles, e os próprios policiais: você tá louco, não viu a gente? Não, eu vi. E por que você fez? Porque a entidade estava pedindo que eu fizesse. Ou eu fazia ou eu enlouquecia. E nesse filme você vê exatamente isso. Vamos ver juntos aqui. Ajudar alguém em uma situação como a minha? Estou ouvindo coisas, estou vendo coisas. Olha, escuta, estou mesmo enlouquecendo. Você não pode me obrigar a nada. Me deixe em paz. Você tá só na droga da minha cabeça. Sai da minha cabeça! Eu tentei de tudo. Benzimentos, feitiços, magias. Tudo que eu podia encontrar. Nada funcionou. Quanto mais eu tento lutar, mas isso me controla. Então é isso que acontece. A Andressa Urach, com essa ideia de igreja dela, ela vai desviar um monte de almas, literalmente, porque a dela já está perdida, a família dela já está perdida. Agora eles querem, né, essas entidades não vão deixá-la em paz até que ela realmente desvie milhares de almas junto com ela. O final dela vai ser triste, literalmente. Pode até não ser, né? Se isso for arrebatar mais almas, pode até não ser, mas a gente sabe que a vida após essa, para ela vai ser terrível, meus irmãos. É por isso que eu digo a vocês que existe sim um inferno. Não acredito, né? Ah, não, Davi, mas tem vários trechos bíblicos que eu já expliquei aqui. Também no Velho Diário do Davi eu coloco o artigo ali explicando por que as pessoas tiraram de contexto. Eu coloco tudo em contexto e explico. Algumas pessoas, meus irmãos, transcendem o pecado delas à própria vida. Se nós colocarmos que uma vida vale uma vida, e uma pessoa que destrói duas vidas, e uma pessoa que destrói milhares de vidas, como é que ela vai pagar com a própria vida? Não há castigo que você faça que vá reparar aquelas outras vidas. E é por isso que existe um inferno. E é por isso que Cristo fala desse inferno. Agora, as pessoas se assombram em saber disso. Não, mas se Deus é tão misericordioso, como é que Ele pode criar um lugar de tormento tão triste assim? É simples. Porque isso é a verdadeira justiça. Os avisos são dados o tempo todo. As pessoas ignoram. Acham mais fácil porque é bonito. Se você for olhar, não, mas ó, Deus me aceita como eu quero. Basta eu ir lá, né, dar um dízimozinho, que ela vai ganhar dinheiro com isso. E eu posso continuar com as minhas práticas. Quando na verdade se trata do contrário. Ela pode se arrepender e parar com as práticas. É aberta a salvação para todos. A própria Andressa, hoje, se ela realmente se converter, abrir mão dessas coisas, ela pode começar um trabalho, né, para recuperar tantas vidas que ela ajudou a destruir, que ela está levando para o caminho da prostituta, né, como você sabe. Quantas meninas jovens hoje, deslumbradas pelo que ela está conquistando, não estão seguindo o mesmo caminho? É terrível a situação. E nós, meus irmãos, precisamos de pessoas para começar a combater isso, esse escárnio, inclusive, de pessoas que sentiram na pele. Porque o que eu mais vejo, né, é bancada evangélica e etc, dizer, não, olha, mas nós aqui não temos nada contra isso ou aquilo. Nós temos muito contra, sim, principalmente quando usa dinheiro público
Principalmente quando tenta se impor às outras. Principalmente quando quer privilégio acima das outras. Nós temos muita coisa contra. Quando alguém da fé cristã comete algum erro, a mídia o tempo todo mostra a igreja, mostra a pessoa. Se é pastor no motel, pastor, aí coloca logo lá, né? Mas se for de outra protegida, aí já não, aí é de uma religião aí, é culto. Eu estava vendo agora mesmo um ritual, né? Onde estavam abusando de crianças. Eu estava vendo isso agora, foi matéria da mídia. Saiu agora, se você procurar aí você vai achar. Vou ver se eu faço um vídeo, se dá para passar aqui, né? Cheio de símbolos satânicos lá, mas não cita em nenhum momento qual é o nome da religião. Ah, porque ela é protegida. Se falar é preconceito. Eu posso escarnecer os cristãos. O carnaval tá chegando aí, ó. Paulo nem chegou, né? Já teve os ensaios. Antes de chegar, já teve os ensaios aí. Então, você que diz que é pastor, que tá numa bancada evangélica e diz não tenho nada contra, não, nós temos muito contra sim. Não contra as pessoas, que se elas querem seguir, fazer essas práticas, que façam. Mas sem dinheiro público e sem ganhar privilégio acima dos outros. Pra gente poder chegar e criticar qualquer prática que seja, como eles fazem conosco. Quantos vídeos tem hoje falando que o cristianismo é uma farsa? Que Jesus não era filho de Deus e etc, etc. Né? Eu mesmo já fiz, mostrando uma dessas teorias aqui. Né? Cada um que queira falar, que fale. Agora você querer censurar o outro, isso não existe. Né? Por que um pode falar e o outro não? Por que é esse tratamento? Então, meus irmãos, essas entidades estão soltas por aí. Estão na vida da Andressa e vai destruir, vai levar muita gente ao fogo eterno. Se essas pessoas tivessem noção do que é realmente o inferno, elas não fariam isso. Se elas soubessem que a nossa vida é um piscar de olhos, elas não fariam isso. Enfim, você que quer saber mais sobre a espiritualidade, o livro ainda está à sua disposição. É um diário que foi escrito em mais de 2 décadas. Mais de 400 páginas esperam por você, meu irmão, revelando muita coisa da espiritualidade, inclusive o porquê eu fiz o canal. Tá tudo lá. 10 vezes sem juros lá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras que existe hoje em dia. Garanto para você que é um dos maiores trabalhos, um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Enfim, deixa a tua opinião aí sobre essa ideia da Andressa, tá? E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, que Deus proteja cada um de vocês e fui!